Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vitória no final garante o Verdão na cola do líder Botafogo. Será que ainda dá chance de título? Agora a gente precisa falar sobre o que aconteceu com o Breno Lopes, né? Ele foi herói e vilão. Ele salvou e provocou. O que será que deve acontecer com o jogador? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Foi um daqueles jogos no estilo Palmeiras de Abel Ferreira. Muitas vezes com dificuldades, muitas vezes a qualidade técnica não entrando em campo ou tendo problemas porque enfrentou um adversário retrancado. A qualidade técnica não foi a mesma, o time está sofrendo com a ausência do Dudu e não é necessariamente do Dudu, que não fazia até uma grande temporada, mas é a presença dele, é o que ele representa, é o fato de ter um jogador do quilate do Dudu ali naquela posição. Porque na alternativa, quando você precisa de uma reposição, você tem que recorrer a jogadores ou da base ou no nível do Flaco Lopes, que é importante em determinado momento, do Breno Lopes, que a gente vai falar mais sobre ele na sequência. Então assim, o Abel Ferreira deu vários recados na entrevista coletiva. Nosso elenco é curto. Então assim, quando ele fala isso, ele dá razão pra gente que fica aqui dizendo, gente, o Palmeiras... Quando a torcida protesta, dentro de algo pacífico, né, que a gente obviamente não questiona, o grande problema é a violência, mas dentro de um protesto pacífico em que faltam reforços, ela tá certa. Porque o Palmeiras não pode, esse Palmeiras, com o investimento que tem, com o nível que alcançou, ele não pode se contentar simplesmente em figurar. Ele tem que ser protagonista. A gente está falando de um Palmeiras que tem a possibilidade de continuar fazendo história, de aproveitar essa lacuna de outras equipes incompetentes e seguir empilhando Libertadores, porque isso não vai acontecer para sempre, o futebol é cíclico. Amanhã depois o Abel Ferreira não vai estar aqui, ele vai estar treinando um clube da Europa, uma seleção, sei lá, pode ser que ele fique 10 anos aqui pro bem do torcedor do Palmeiras, mas não é a tendência. Então tem que aproveitar. Com o investimento, com a qualidade que tem essa comissão técnica, com a Leila Pereira como presidente, mas precisa contratar. Porque quando você vê que um Flamengo, por sua incompetência, não consegue protagonizar junto do Palmeiras, com um Atlético Mineiro, que com o investimento que tem, não consegue se manter no topo, pô, você tem o Palmeiras podendo fazer isso, mas precisa contratar. O Palmeiras só vendeu e não repôs. E aí quando o Abel Ferreira vai para a entrevista e diz nosso elenco é curto, a gente precisa de todos os jogadores, tentando dar uma moral pro Breno Lopes, porque é o que ele tem. Quando ele bota o Breno Lopes, não é porque ele ama o Breno Lopes, que olha, acho até que merece um estudo aí, porque vários jogadores saíram e o Breno Lopes é um cara que segue com a confiança do Abel, é um cara que tem muitos elogios no dia a dia, dos treinamentos, além de ter sido o herói do título da Libertadores lá em 2020, do bicampeonato, o primeiro do Abel Ferreira. Mas assim, a gente sabe que o Breno Lopes, na teoria, em tese, se você analisar no todo, não teria condição técnica de vestir a camisa desse Palmeiras, mas ele tá lá, ele é um cara de grupo que pode ser uma alternativa eventual, mas não pode ser a solução. Então quando o Abel Ferreira abraça o jogador é porque assim, gente, eu não tenho mais ninguém. Ou eu tenho que lançar aos pouquinhos o Kevin, que não tá pronto, que até entrou bem, porque é um menino muito talentoso, como outros tantos, Luiz Guilherme, John, como ele vem fazendo aos pouquinhos. Ele perdeu o Danilo, ele teve que inventar o Zé Rafael, entre outras tantas coisas. O Rafael Veiga disse pra ele que não estava pronto para jogar 90 minutos, depois da viagem para a seleção brasileira, da data FIFA mesmo, não tendo jogado praticamente quase nada, mas enfim, o cara disse, eu não tô pronto para 90. 48 horas depois, né? Um pouco mais, né? 72. Mas enfim, e aí ele tem que inventar uma outra escalação. O Endrick, a gente sabe que é um menino também precisa ter mais rodagem e tal, mas ele tem 17 anos. Então assim, o elenco é curto, precisa de reforços. E o Palmeiras pode continuar disputando os títulos que disputa, né? No sentido de conquistá-los, né? A Copa do Brasil... O Palmeiras acabou caindo para o São Paulo foi melhor, fez 2 grandes jogos, tá tudo certo. Mas foi num momento em que o time estava enfrentando uma instabilidade também por lesões, também por dificuldades. E o Arthur, que foi o jogador contratado nessa temporada, não pôde jogar a Copa do Brasil. E aí você tem o elenco curto de novo. O jogo contra o Goiás, ele foi
muito curioso, né? Porque o Goiás, inclusive, teve um gol anulado no finalzinho, poderia ter saído com a vitória, vejam só, e o Palmeiras martelando daquele jeito, né? Na pressão e tudo mais, mas é o Palmeiras do Abel, não desiste até o final. E aí, quando ele coloca esses jogadores todos que eu falei aí, né? O John, o Kevin que entrou, e aí o Breno Lopes e o Rafael Veiga também, o Richard Rios, foram as substituições do Abel. Tentando ocupar, né, a área ofensiva ali, fazendo aquela blitz, aquela coisa. O Breno Lopes teve 2 chances, pelo menos, em que ele foi bizonho. E aí é claro que estava na cabeça do torcedor também o gol perdido em Itaquera no clássico contra o Corinthians, que era o gol da vitória ali nos minutos finais, num passe maravilhoso do John ali na cara do Cássio. O Cássio fez um milagre, o Cássio caiu para fazer a defesa, fez a leitura correta do lance, isso é verdade. Agora, o Breno Lopes perdeu o gol, porque ele está recebendo a bola livre e ele tinha o gol aberto. Ele tem uma condição muito boa para fazer. É por isso que a gente valoriza a defesa do Cássio, porque realmente ali é gol do atacante. Mas também é verdade que o atacante perdeu o gol. Então o Breno Lopes estava com essa carga, ele está entrando nos jogos, ele não tem, sem querer atacar o profissional, né? Não é a minha função aqui, mas fazendo uma análise mais fria, né? O Breno Lopes não tem nível para estar nesse time do Palmeiras. Mas ele fez um gol importante lá contra o Santos, na Libertadores, é claro, tá na história, vai sempre estar. Mas ele não tem a qualidade técnica para ser solução, que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo. Enfim, ele faz o gol da vitória nos minutos finais, depois de 2 pichotadas, em que a torcida obviamente começou a vaiar. E aí ele faz o gol e desabafa. O Abel Ferreira, na entrevista, disse que o futebol é feito de emoções, né? E quem é ele para julgar, porque ele mesmo perde um pouco da linha. A questão é que ele fez algo muito diferente, né? Muito específico, e algo que nem todo jogador faz, que é se voltar contra a própria torcida. E isso costuma ser um indicativo quase fatal para o jogador dentro do clube. Por que eu digo quase? Porque já tem algumas horas do jogo e a gente já tem algumas repercussões. Primeiro é preciso dizer que ele não se arrependeu, porque ele repostou uma postagem do seu pai dizendo, reclama aí, do tipo, fala agora, né, falando a respeito do gol. E o próprio Breno Lopes dizendo, te amo, pai, não sei o quê. Claro, ele tá buscando apoio nos seus, né? Que obviamente vão apoiá-lo, porque a gente tem que entender, né, que o jogador é ser humano, que ele deve sofrer uma pressão absurda, né, que isso deve chegar até ele, né, a crítica muitas vezes pesada, e que quem tá do lado dele é a família. Muitas vezes a esposa, os filhos, o irmão, o pai, o avô, a mãe, não sei o quê, né, que abraça o cara na boa e na ruim. Então ele busca esse conforto, né? Que foi a postagem do seu pai. Mas a presidente Leila Pereira, e aí, olhem o que eu estou dizendo, a presidente do clube, a mandatária maior, a dona maior do clube, fez uma postagem com o gol que ele marcou na final da Libertadores contra o Santos. Então, assim, dando uma moral absurda para o jogador, entendendo que ele precisa ser valorizado e, enfim, e acho que isso meio que apaga um pouco qualquer tipo de punição que ele possa ter, mesmo que ela venha eventualmente, seja financeira, seja numa conversa, seja não sei o quê, mas acho que deu para entender que o clube institucionalmente, quando a Leila Pereira faz essa postagem, ela fala pelo clube, ela fala em nome do clube. Já deu uma ideia de que o clube não pretende fazer nenhum tipo de afastamento, esse tipo de coisa. Eu já vi jogador sendo afastado por esse tipo de comportamento. Eu lembro de um lateral, Fabrício, que jogou no São Paulo, na Portuguesa, no Inter, no Vasco, um lateral que jogava de meia também. O Fabrício era meio doidinho, assim, né? E aí teve um lance e tal, que a torcida começou a vaiar, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas ele se voltou para a torcida, fez sinal para a torcida, ele foi expulso e ele tirou a camisa e jogou no chão. Ele não jogou mais com a camisa do Inter. Ele fez uma série de atos ali, né? O Breno Lopes faz o gol, vai em direção à torcida organizada, faz um gesto obsceno, bota a mão no ouvido, né? Do tipo, e aí? Vão vaiar agora? Imediatamente os jogadores tentam conter o Breno Lopes nessa comemoração, entendendo que ele estava passando do ponto. O goleiro Everton sai do seu gol para tentar acalmá-lo. O Luan, especial. E, cara, o
O Luan foi um dos caras que mais tomou porrada no Palmeiras. O Luan é um dos caras mais criticados da história do Palmeiras. E você nunca vê o Luan fazer uma postagem, você nunca vê o Luan levantar um ai, porque o Luan entende o torcedor. O Breno Lopes não entendeu. E cada um reage de uma forma, é claro, mas aí você vê a liderança, você vê a postura. E esses jogadores tentaram acalmar o Breno Lopes. Não foi suficiente. Tanto que, como eu disse na postagem que ele faz em relação ao seu pai, ele não se arrependeu. Mas, como a Leila Pereira deu moral para ele, como o Abel Ferreira na entrevista coletiva falou sobre emoções e que nós precisamos de todos, imagino eu que ele possa ser até advertido, digamos assim, mas que vai continuar. E aí eu quero saber do torcedor, né? Qual a decisão? Eu já vi a galera enchendo as redes do clube, dizendo fora Breno Lopes, já demitiram o Breno Lopes, aquela coisa toda. Eu acho que ele se inviabilizou. O que eu quero dizer com isso? Ele pode continuar, ele vai continuar sendo utilizado, até em jogos fora de casa, especialmente. No Allianz vai ser um pouco mais complicado. Eu acho que ele vai receber, digamos assim, uma manifestação do torcedor cada vez que ele entrar em campo. E acho que a gente está em setembro, né, caminhando para um fim de temporada como a última do Breno Lopes. Não, acho muito difícil ele corrigir isso, ele consertar isso. Porque ele mexeu com algo muito caro, né, que é o torcedor que tem todo o direito de se manifestar, dentro dos limites, obviamente, da crítica e tudo mais. E ele tinha que entender isso. Ele faz um gol espetacular que deixa o Palmeiras numa condição muito boa, porque se o Palmeiras empata ali e o Grêmio vence esse jogo atrasado contra o Corinthians na segunda-feira, o Grêmio é vice-líder. Mas não. O Palmeiras fez com que a distância para o Botafogo ficasse 7 pontos e o Botafogo, se perder o seu jogo, pode dar campeonato daqui para frente, porque tem muito jogo para acontecer e tem um confronto direto entre os dois. Então, desses 7 pontos, pode virar 4. Então, assim, tem campeonato ainda. Tem campeonato ainda. O Botafogo ganhando do Galo, vai abrir 10 de novo. Mas o Palmeiras está na cola. O Palmeiras está fazendo a sua parte. E foi um jogo muito difícil. E o Breno Lopes foi o cara responsável por isso. Agora, ele também não podia ter feito o que ele fez. Esses são os primeiros desdobramentos da crise do que aconteceu em relação ao Breno Lopes e à torcida. Agora a gente vai saber na sequência. E você, o que acha? Palmeiras ainda disputa o título? Breno Lopes tem que ficar? Tudo isso eu quero saber de você. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!